Olá, gente do YouTube! Vim gravar um vídeo. Eu pensei, né? Eu fiquei, gente, tô tendo ideias pra postar no YouTube pra falar coisas que antes eu não pensava e, tipo, eu julgava, sabe? Quando eu tava no Brasil. E até. Não, eu acho que só quando eu tava no Brasil mesmo eu julgava bastante. As pessoas que voltavam pro Brasil, eu ficava, gente, por que que ela voltou? É tão difícil sair do Brasil, porque eu tava tentando, né? Já tinha o sonho de sair do Brasil há algum tempo. E eu ficava, meu Deus, ela teve a oportunidade de ir pra fora e não deu certo. Ela não tentou de alguma forma ficar e tudo, mas eu julgava porque eu não sabia da história da pessoa. A gente julga porque a gente tá longe, a gente tá fora. A gente não tá vivendo a situação. E aí a gente acaba pensando com os neurônios que a gente tem na nossa realidade, e a gente, nossa, devia ter ficado fora do Brasil, devia ter se esforçado mais para tentar ficar e tudo. Por que que voltou pro Brasil? Aqui é tão ruim, aqui é tão difícil e tudo mais, as coisas são super caras, são super complicadas e tudo mais. E eu julgava as pessoas olhando apenas com a minha lente, né, da minha realidade, mas eu não sabia o que passava e o porquê que a pessoa decidia voltar para o Brasil. E agora, eu vivendo na França, quase 2 anos de França, vivendo aqui na França, porque eu vim para a França em 2024. Eu vim aqui para o país em 2024 como au pair, e já vai fazer quase 2 anos aí que eu estou aqui, né? Vai fazer em agosto 2 anos que eu estou morando fora do Brasil. E já passou pela minha mente de voltar assim para o Brasil. E eu não pensava dessa forma quando eu estava no Brasil. Eu falava, meu Deus, quando eu sair do Brasil, quando eu estiver fora, quando eu estiver na Europa, nossa, vai ser incrível, vai ser perfeito. Eu não vou pensar jamais em voltar para o Brasil e eu vou ter realizado meu sonho. Meu sonho estar na Europa e tal. Eu sonhei tanto com isso, então com certeza eu não vou pensar em voltar. Mas quando as dificuldades vêm, a gente pensa em voltar para o que a gente conhece. E foi o que aconteceu comigo. A gente passa por algumas dificuldades realmente morando fora e a gente fica se repensando, sabe? A gente fica, gente, será que vale a pena? Será que eu fiz a escolha certa? Vem esses pensamentos, principalmente quando a gente está em dificuldades, quando a gente está tentando alguma coisa e não está dando certo. E isso acontece porque você não está no seu país, você não está na sua zona de conforto, você está num país desconhecido, está aprendendo a língua, que foi o meu caso. Eu vim para cá sem saber a língua, eu vim não, eu vou aprender lá e tudo mais, vai ser de boa, vai ser fácil. Eu já vi muitos vídeos, eu sei que as dificuldades que tem, vai ser tranquilo pra mim. Saudade da família, o clima, gente, isso daí é muito simples, nossa, isso é muito fácil e tal, pra mim de boa. Só que teve essas dificuldades do clima, da alimentação diferente e outras coisas também que aparecem no meio do caminho e junta tudo e dá um baque, sabe? Tipo, a gente fica, nossa, realmente eu entendo as pessoas que voltam pro Brasil e agora eu não julgo mais. E esse foi o meu caso, porque eu ficava julgando, eu falava, nossa, gente, como assim ela voltou pro Brasil? Tipo assim, ela poderia ter ficado, ou então vive estável já na Europa, ou então nos Estados Unidos, não sei, em um país que é primeiro mundo, né, que eles falam, tipo, e resolveu voltar para o Brasil, como assim? Tipo, eu julgava, sabe? Que no fundo eu julgava, porque eu queria muito realizar esse sonho de sair do Brasil e conhecer outras culturas e tudo mais, e eu ficava
eu não via o lado da dificuldade, realmente, porque eu não estava passando nenhuma dificuldade, estava ali no Brasil, né? Sim, tem várias dificuldades no Brasil, e eu olhava só essa parte, só a minha parte que era difícil. Ai, nossa, no Brasil é tão difícil as coisas, conquistar algo é tão complicado, é tão difícil, e realmente é, mas tem muitas outras coisas boas também no Brasil, e eu comecei a ver isso. E antes eu não via, tipo assim, eu via, mas não era tão importante. Mas quando eu saí realmente do Brasil e eu vim morar e eu vim viver com as pessoas de um outro país, eu vi realmente que é diferente, sabe? E as pessoas que voltam para o Brasil, elas têm os motivos dela, ela tem o porquê que ela fez isso e eu não julgo mais. Eu fico, nossa, ela teve os motivos dela, e ela voltou, se ela se sente melhor, se ela se sente bem desse jeito, tudo bem. Eu não julgo mais, porque eu me coloco no lugar, porque eu já tive momentos que eu pensei, nossa, será que eu tô fazendo, será que eu fiz a escolha certa em sair do meu país, que eu já era formada, que eu poderia às vezes tentar trabalhar na minha área, tava ali na minha zona de conforto, falava português normal, todo mundo me entendia, era simples, eu era do país mesmo, não tem todas as dificuldades de papelada, de visto, de nada, porque eu era brasileira, então nunca nem pensei sobre isso, nossa, de visto, essas coisas, né? Então era tudo bem mais simples nessa área, então eu ficava julgando as pessoas que viviam fora e decidiam voltar porque eu pensava, nossa, essas pessoas são muito fracas, como assim? Elas tiveram a oportunidade de estar no país incrível e tudo, a qualidade de vida, o dinheiro mais, a moeda mais forte, tudo, e decidiram voltar. Nossa, como assim? Mas agora isso é bem diferente na minha mente. É muito engraçado como as coisas realmente mudam. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente vai para um outro país, a gente vê realmente, a gente vive realmente na pele as situações, você sendo estrangeira, você aprendendo a língua, você não é nativa, então você nunca vai estar 100% ali dentro daquela cultura e tudo mais, por mais que você aprenda a língua, você se comunique e tudo, eles vão saber que você é estrangeira e tem algumas complicações nessa parte de quando às vezes você pode sofrer algum tipo de preconceito, de racismo e tudo mais, depende de cada pessoa. Comigo, graças a Deus, eu não passei por nenhum tipo de coisas, desse tipo de coisas, mas a gente sente que a gente não é, assim, 100% aceita, sabe? Porque a gente é estrangeira. Não sei se é uma coisa que os estrangeiros sentem, mas eu senti isso também. Tipo, parece que a gente não é totalmente suficiente. Não sei se é eu que penso assim, mas como a gente está aprendendo, não sei se também é os primeiros anos, muita gente fala isso, que os primeiros anos são mais complicados, tudo, a gente sente assim mesmo, mas eu olhando para o futuro, eu não vejo que realmente eu vou estar totalmente assim como se fosse uma nativa, porque eu nunca vou ser uma nativa. Mesmo eu aprendendo muito bem a língua, e eu não quero me passar por uma francesa ou algo do tipo. Eu quero continuar assim, sendo o que eu sou. Eu aprendi, tô aprendendo ainda o francês e eu tenho sotaque, né? Com certeza, alguns conhecem até o sotaque do Brasil. Ah, você é brasileira e tal. E eu falo sim, sim. Alguns franceses que são bem simpáticos e tudo, querem me conhecer, querem entender e tudo. É bem legal. Mas tem o outro lado, né? Que por você ser estrangeira, tem algumas dificuldades a mais. Quem é de família rica e tudo, que vive, às vezes que tem parente e tal aqui, às vezes que é metade francesa, metade brasileira,
Com certeza não deve ter essa dificuldade, porque tem a nacionalidade e tudo, mas quem não tem isso, com certeza tem uma diferença. E hoje em dia eu fico, nossa, realmente, se a pessoa quiser voltar, ela teve os motivos dela e eu não julgo mais. Então, isso, vir para um outro país e vir para a Europa e vivenciar o que eu vivencio, eu realmente mudei a minha cabeça. E se fosse para eu voltar para o Brasil em algum momento, eu iria sim. Não está nos meus planos, porque eu quero conquistar algumas coisas, por mais que tenha dificuldades aqui, realmente tem mais facilidades para você alcançar muito mais coisas que no Brasil. Para as pessoas que vieram de família bem pobre, que foi o meu caso, de família bem assim humilde, que não tem praticamente nada, só tem comida mesmo, e olha lá. Então, realmente, viver na Europa tem as suas facilidades de conquistar coisas que no Brasil é muito mais difícil. A questão realmente da segurança, do poder de compra, de você viajar, de você ter possibilidades que muitas vezes no Brasil você não tem. E se você tem, é porque você tem uma família que te dá estrutura para isso, ou que você às vezes conseguiu vencer muito na vida, já conquistou aí, sei lá, um bom salário e vive muito bem, mas não é tão simples. A gente sabe que no Brasil tem muitas dificuldades, mas tem muitas coisas boas. E eu não julgo mais as pessoas que decidem voltar para o Brasil, porque sim, elas pesaram se era bom ou se era ruim e decidiram voltar para o Brasil, muitas vezes para perto da família, já estava acostumada com o estilo de vida do Brasil e às vezes tentou vir para a Europa para poder conhecer e tudo mais, ou tinha um sonho realmente de vir e às vezes viu como eu vejo hoje muito diferente as coisas e falou, não, às vezes não vale a pena passar por isso, tipo, por tudo isso, só por causa da moeda que é mais forte, ou ter, às vezes, um pouco mais de segurança e tudo mais, mas eu quero estar perto da minha família, ou então dos meus amigos, da minha cultura e tudo, então eu decidi voltar. E eu, hoje em dia, não julgo, eu falo, tudo bem, isso é um bom motivo, tipo, se é o que te faz bem, é o que te faz feliz, vai e faz e seja feliz com isso, com a sua decisão e tudo mais. Isso mudou bastante eu vindo aqui para a Europa, porque antes eu não via isso, eu não via esse lado e agora eu vejo. E se fosse o caso de eu também, às vezes, voltar para o Brasil, provavelmente muitas pessoas perguntariam, nossa, mas por que você voltou? Porque eles estão apenas vendo o lado o lado que é lindo, maravilhoso de morar fora e tudo, mas as vivências quando a gente está no lugar é bem diferente. Então, realmente eu tive uma mudança assim bem diferente de pensar que eu não tinha no Brasil. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, deixa aqui nos comentários. E me segue para acompanhar mais e mais vídeos aí que eu vou tentar postar. É complicado às vezes postar sempre, porque tem a rotina, tem o trabalho e tudo, mas eu vou me esforçar para postar o máximo que eu conseguir, porque eu quero ter esses vídeos aqui registrados e depois de um tempo eu olhar e ver, nossa, olha o que eu postei, nossa, como que era o meu pensamento e tudo mais. Isso é muito legal de ver. Então, por isso que eu estou fazendo os vídeos, por isso que eu posto, porque é algo para deixar registrado, para depois, futuramente, eu olhar e ver, nossa, olha como eu falava, olha como eu fazia, olha como eu pensava. Tipo, é muito legal. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais!